Duplo Expresso. Grave, Calçobriano, e é escandaloso que só o Duplo Expresso esteja indo atrás dessa pauta. Isso é escandaloso, isso me dá raiva. Isso me dá raiva quando eu vejo a armação, e inclusive uma armação, hoje está todo mundo falando da aprovação do projeto de lei contra o abuso de autoridade, falando, né, lembrando o Cancelier. Eu quero dizer algo também que você só vai ver aqui no Duplo Expresso, que esse projeto de lei é uma fraude. Ele não é o projeto de lei do senador Roberto Requião, intitulado Lei Cancelier. Ele é o substitutivo do Randolfo Rodrigues. Randolfo Rodrigues, aquele para quem o Deltan Dallagnol ligou e falou assim, olha só, faz aí uma ação aí para entrar contra o Gilmar, que a gente está precisando. Ele, tranquilo, pode deixar que eu mato no peito. Essa pessoa... Pois é, o que despacha a DIN. Você liga para ele lá, não sei qual é o incentivo que ele recebe em troca, mas a rede há muito tempo se tornou um escritório de venda, né? Não sei qual é a contrapartida, mas de entrega de ADINs, né? A pessoa interessada vai lá, pede, Globo e tal, eles fazem ADIN. E no caso, o Randolfo Rodrigues é um destacado, né, digamos assim, representante comercial ou representante de doação, não sei qual é a questão, ali de ADINs. E aí, no caso, essa pessoa foi o substitutivo dele que desceu para a Câmara. E não sequer se chama lá, o do senador Requião tinha, Lei Cancelier. Esse não tem o nome Lei Cancelier. E aí quando você vai ler, é na pegadinha. Só poucas pessoas vão ver isso, mas eu separei porque você vê lá que, mais uma vez, numa cortina de fumaça, esse é o destaque principal. Aí você já fica desconfiado. Quando chega o Brasil 171 e derruba a pauta, e fica só um tema, se você olhar, tem 10 matérias disso, os programas de hoje estão todos dedicados a isso, acabou o abuso de autoridade, você já desconfia. Quando é uma coisa assim que você vê, que é um empurro editorial, ali é que nem aquela história, se a Globo é a favor, seja contra, se é contra a favor, você coloca uma pulga atrás da orelha. Você fala, bom, quem pode ser contra a lei de abuso de autoridade? Ninguém, mas se ela fosse de verdade. Então eu quero mostrar aqui, olha só, eu me dei o trabalho de mãe de separar aqui o projeto de lei, para a gente ver qual que foi aprovado, ó. É esse aqui, botar na tela, olha, esse aqui é o parecer, deixa eu ver, esse é o projeto de lei, aqui mesmo, ó. Você vê que o que está na Câmara é esse aqui, ó, de autoria do, cadê aqui, era aqui, ó, peraí, inteiro teor. Esse é o projeto de lei que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados, o projeto de lei 7596 de 2017, antes era o PLS 85 de 2017 no Senado, mas não é o projeto original do Requião. Se for olhar a tramitação desse aqui, o projeto no Senado, lá tem a substituição pelo do Randolfo Rodrigues, numa manobra dele junto com outra lobista do Ministério Público Federal no Senado, que é a Simone Tebet, que, assim como o Randolfo Rodrigues, é refém da juristocracia, é refém do Ministério Público. O Randolfo Rodrigues, por uma doação lá, ele apareceu na lista do Odebrecht, e a Simone Tebet por uma questão lá de quando ela foi prefeita numa cidade lá no Mato Grosso do Sul, e não teve as contas aprovadas. Então, os dois estão pendurados, né, podendo cair em acusação de corrupção e ser inabilitado com base na ficha limpa, e em troca de não serem incomodados, os dois se tornaram lobistas do Ministério Público Federal no Senado. E aí os dois engambelaram o senador Roberto Requião, que concordou com a substituição, ele achou que era a mesma coisa, né, pelo que eu pude apurar, e não é a mesma coisa. Porque quando você abre aqui um ponto fundamental a outros, tá? Mas um ponto fundamental, você vai entender, você que está nos assistindo, imediatamente para você ver que é mentira essa história de que acabou o abuso de autoridade. Olha, vamos lá, vou botar na tela aqui o projeto de lei. Olha só, está aqui disposições gerais, artigo 1º, sujeitos do crime, aí está aqui, ação penal. Eles nem demoram ainda, né, de cara já a pegadinha. O que acontecia? No projeto do Requião, a titularidade da ação penal podia ser exercida ou pelo Ministério Público Federal ou estadual, dependendo da competência, ou então pela pessoa que sofreu o abuso de autoridade ou sua família, como no caso do reitor Cancelier, que morreu, foi uma vítima, um mártir da luta pela democracia no Brasil. A sua família poderia ser a titular da ação penal. Não, no projeto do Randolfo Rodrigues, é só o próprio Ministério Público Federal ou o Ministério Público Estadual. Ou seja, eles têm que processar o colega. Você está vendo o que está acontecendo com a Lava Jato? Como estão sendo essas representações contra Dallagnol no Conselho Nacional do Ministério Público ou contra o Sérgio Moro no Conselho Nacional da Justiça? Você crê que vai ser diferente se você deixar para a própria categoria punir os seus colegas por abuso de autoridade? Ele sabe que pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então é uma fraude. Aí você vê que só depois que se esgotar o prazo, aí que será admitida subsidiariamente a família, mas o que pode acontecer mesmo que a família... Ou seja, eles podem sentar em cima, e aí depois que eles sentaram em cima, esgotou o prazo, aí a família pode iniciar, mas aí quando eles iniciam, aí o Ministério Público pode mesmo assim encampar a ação e sentar em cima de novo, como titular, perder prazo,
né? Enfim, tudo isso aqui você vê, ó. Será, então eu vou ler aqui, ó. Os crimes previstos nesta lei, artigo 3º, são de ação penal pública incondicionada. Aí, o que isso quer dizer? Que é o Ministério Público que é o titular da ação. Aí tá aqui, parágrafo 1º. Será admitida ação privada, então a própria vítima ou sua família, se a ação penal pública não for intentada do prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva. Ou seja, você faz e substitui por uma coisa menor e toma, encampa o processo, tira da sua mão. Primeiro ele senta em cima, aí depois que acaba o prazo, a família vai, contrata um advogado, né, pede, e não, agora eu pego de novo. E aí vão, estragam o que você fez e colocam nada. Então isso aqui é um esvaziamento, é uma piada de muito mau gosto desse projeto e como o Piguinho Vermelho está vendendo. Isso é uma fraude, mas uma fraude com uma intenção terrível. Eu quero dizer mais uma vez. Então tá aqui, ó, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Aí a ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, também dá um prazo curtinho, 6 meses contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Tudo isso aqui não existia no projeto do senador Roberto Requião, o projeto verdadeiro Lei Cancellier. Essa é uma fraude, inclusive, já alertei pessoas próximas do senador Roberto Requião que estavam divulgando como se tivesse sido o projeto dele aprovado na Câmara. Não é verdade. Infelizmente, é algo que é chato, mas que você só vai ver aqui no Duplo Expresso. A gente já vem alertando a equipe do Requião desde o ano passado, retrasado, do golpe que a Simone Tebet deu nele. Né? A Simone Tebet era do partido dele. Ai, não, é só aqui, é um substitutivo que aglutina tudo, é igualzinho, não tem problema não. Pega o envelope, tira o seu, bota esse aqui do Randolph. Era golpe. Era golpe. E tinha que ser denunciado. Importante até que o próprio senador Roberto Requião viesse a público denunciar e falar: esse não é o meu projeto de lei. Eu não sei se ele já se manifestou sobre essa votação ontem. Eu vi algumas pessoas da assessoria dele comemorando. Já falei: olha, não é o projeto do Requião. E mandei o link e destaquei essa questão aqui. É uma, tem outra grave aí que eu não lembro agora de cabeça qual é. Depois eu vou procurar aqui com calma e falar ao longo do dia. Mas tem outra questão grave que esvazia. Então você vai, abre lá, vamos fazer esse exercício. Abrir lá a central do plano B, o Brasil 171. Quando eles derrubam a grade e botam só uma coisa, você desconfia. E aí eu mostrei aqui por que você tem motivo para desconfiar. Aí tá aqui, ó. Projeto contra abuso de autoridade, aprovado pela Câmara, impede padrão Lava Jato. Não impede. Não tem como iniciar a ação. Ninguém pode iniciar a ação, senão o próprio colega do Dallagnol. É o colega do Dallagnol. Então, seria o Pozobon aceitar a denúncia, oferecer a denúncia contra o Dallagnol? É mentira! Isso aqui que eles estão colocando em destaque é mentira! Com a cara dura eles estão colocando isso. Você vai vendo aqui, ó, grampear advogados, como fez, passa a dar prisão de 1 ano. Prisão de 1 ano se o Ministério Público Federal pedir. Aqui, conduções coercitivas, exposição de preço, passam a ser crime. Se o Ministério Público pedir, vai descendo. Só isso eles estão botando aqui o dia inteiro em destaque, ó, Pozobon e não sei o quê, ó, Dallagnol e Pozobon atacam um projeto contra abuso de autoridade. É um telequete. O projeto do Randolfo Rodrigues, do amiguinho do Dallagnol. Então eles estão fazendo isso por quê? Porque é óbvio, qual é a manobra política? É óbvio que o Bolsonaro vai vetar esse projeto. É óbvio, levantaram a bola para ele cortar e dizer: olha o pessoal aí do petralhada, esquerdalha, junto com a velha política do Rodrigo Maia e do judiciário e tal, querendo acabar com o combate à corrupção. Mas eu, junto com o meu ministro Sérgio Moro, vou usar o poder de veto que o povo brasileiro me deu e vou vetar essa sem vergonhice. Aí se quiser melhorar ainda, aí vai o Congresso e derruba o veto. Aí ele fala: olha como eles não deixam governar, olha aí a velha política querendo cobrir a sua corrupção e tal, eu sou aqui tentando mudar, mas você vê como eles se juntam com esse espírito de corpo, esses ladrões e tal. É uma grande armação, é guerra híbrida na veia. Telequete, essa lei não quer dizer nada. Não tem por que o Dallagnol querer vetar, porque ela não faz nada, ela dá competência ao colega do Dallagnol para processar o Dallagnol. Então é uma farsa total. Esse projeto é uma farsa total, não é um projeto de lei Cancellier, inclusive aqui a gente tem, sabe, até em alguma medida, assim, um direito moral de fazer essa crítica, porque a gente pautou, até essa lei ser aprovada no Senado, toda semana a gente falava desse projeto de lei Cancellier. E quantas vezes não tivemos aqui o irmão do reitor Cancellier para falar sobre isso? Diversas vezes, deve ter meia dúzia de vezes veio aqui falar com a gente sobre essa questão. E aí quando chega uma coisa que ninguém falou foi que o que desceu para a Câmara foi o projeto do Randolph, não foi o projeto... Gente, o nível da face... Teve sessão solene no Senado com a presença da família, do irmão, dos filhos do Cancellier lá, e falando do projeto Cancellier, e todo mundo aplaudindo, grande momento nacional,
né, autoridades políticas, lideranças da sociedade civil, e no final, na apagada das luzes, a Simone Tebet com o Randolfo Rodrigues trocaram o projeto e botaram esse, que é nada. E aí quando você vê a suposição do Dallagnol e do Pozzobon, é fake! Os caras sabem que não dá em nada, mas é que eles querem possibilitar a oposição, os corruptos, a velha política, contra o Bolsonaro e a Lava Jato. Você acha que quando o Bolsonaro vetar, ele vai ficar bem ou vai ficar mal com a base dele? Né? Ele vai conseguir vender mais ou menos fácil esse discurso dele de dizer que ele está sendo, né, impedido de governar pela ladroagem da velha política. Tá tudo armado. Olha a semana passada, a história da entrevista do Toffoli, é tudo, é guerra híbrida na veia. Caos soberano. Duplo Expresso.